Olá, Ricardo. Na coluna de hoje vamos falar sobre a saúde do coração, check-up cardiológico, condutas preventivas e o especialista já está conosco no estúdio. Doutor Amandio, que prazer recebê-lo, tudo bem? Prazer todo bem. Para falar de um assunto importante, né? Saúde é sempre importante, né? Muito bom. Como dizem, é o nosso único patrimônio. O que é material, o tempo leva. É verdade. Queria começar com você fazendo um panorama para nós de como está a saúde do brasileiro no que tange a sua especialidade, que é o coração. O coração faz parte das doenças cardiovasculares que ainda são a principal causa de morte no mundo. 32% das mortes mundiais são causadas por doenças cardiovasculares. Para vocês terem uma ideia, isso aí fica um pouco longe, às vezes, de quem não está na área, morrem no mundo por minuto 46 pessoas por causas cardiovasculares. No Brasil, esse número passa a ser 39 pessoas por hora de doenças cardiovasculares. Gente. Quer dizer, é um número impactante, tanto no sentido social quanto no sentido econômico, porque se gasta muito também na prevenção e no tratamento, principalmente, das doenças cardiovasculares. Aí você tocou no assunto que a gente quer abordar aqui no Saúde, que é a prevenção. Que exames são importantíssimos para quem está assistindo a nossa coluna agora, entender que tem que ser feito e qual a periodicidade? Do ponto de vista cardiovascular, né, como é importante para as mulheres fazerem os seus exames ginecológicos e preventivos do câncer de mama anualmente, e para os homens a prevenção e os exames de próstata, a doença cardiovascular deve ser prevenida em todos, sem exceção, a partir de 40 anos de idade, com um check-up anual. E esse check-up vai incluir que tipo de exames, doutor? O convencional é você fazer uma consulta com o cardiologista, dali você faria um eletrocardiograma, que está incluso em qualquer consulta cardiovascular, em qualquer consulta cardiológica, o exame clínico do cardiologista e depois os exames subsidiários, que constam deles o teste ergométrico, o ecocardiograma com carótidas e um exame de check-up laboratorial completo. E o que você procura? Por exemplo, vou colocar uma paciente como eu, né, que já passou de 50, que não tem uma história importante de problemas cardiológicos, mas tem problemas cardiológicos na família. O pai faleceu de problema cardiológico, a avós. Então, o que você procura num paciente como eu? Todo exame começa com a história do paciente. Então, isso aí você vai valorar mais aquele paciente que tem uma hereditariedade em doenças cardiovasculares do que aquele que não, né? E os hábitos de vida desse paciente também são muito importantes. Tabagismo, sobrepeso, sedentarismo, o não cuidado com o seu colesterol, o não cuidado com a sua glicose, dentre outros, né? O estresse é um fator muito importante, o sono inadequado é importante, a faixa etária desse paciente, se já passou da andropausa os homens, se já passou da menopausa as mulheres, porque existe uma cambalhota hormonal nessas fases, né? Que afeta muito, afeta basicamente o sistema cardiovascular, porque o estrogênio da mulher que cai na menopausa e a testosterona do homem que cai na andropausa são exímios protetores do sistema cardiovascular. Muito bom. Vamos falar então agora de hábitos que corroboram para se ter uma saúde cardiológica em dia. O que você salientaria para o nosso público? Eu acho que esses hábitos todos nós conhecemos. Eventualmente a gente faz de conta que eles não são importantes, mas todos nós sabemos. Qualquer pessoa, espectador agora que estiver nos vendo, que eu perguntar quais seriam os hábitos saudáveis, a grande maioria sabe quase todos. Fumo, álcool, sobrepeso, sedentarismo, saber manusear, eventualmente é difícil, mas saber manusear o estresse, né? Sono, alimentação é muito importante, né? A gente tem situações em que isso está absolutamente comprovado, com uma alimentação natural, uma alimentação saudável, pesa demais na proteção cardiovascular. Sabemos que as mulheres hoje são sobrecarregadas em atividades, né, em responsabilidades. Isso afeta a saúde do coração delas? Sim, com certeza, porque isso leva, com certeza, a uma inadequação emocional. O estresse é um fator causal muito importante, leva a alterações hormonais, porque quando você está sob estresse, você está
produzindo adrenalina, né, que é um hormônio que aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, você está produzindo mais cortisol, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, e isso vai desgastando o organismo apenas com o fator estresse. Muito bom. Esse tema é importantíssimo. Você que está assistindo a gente agora deve ter com muitas outras perguntas, assim como eu tenho também. Sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos encerrar a coluna aqui, mas vamos estender esse assunto lá no nosso canal do YouTube. E você pode participar da coluna. Mande a sua mensagem com perguntas, com dúvidas, com sugestão de pauta e também com sugestão de profissionais que você quer ver sentado nessa cadeira aqui. Doutora Amande, vamos para o YouTube comigo? Vamos para o YouTube. Então é isso. Ricardo, é com você. Bom, você veio conosco da coluna Saúde para estender a conversa sobre proteção do coração, cuidado com o coração, aqui com o especialista Dr. Amândio Tavares, que está conosco no estúdio. Quero falar sobre a combinação de diabetes e colesterol alto afetando o coração. Tá. Diabetes é uma síndrome, não é apenas uma doença, é uma síndrome que ela ocorre silenciosamente. A gente brinca no meio médico, às vezes, que a diabetes é igual mingau. Ela come pelas beiradinhas. Você não tem um sintoma cardiovascular imediato, tá? Mas ela é uma patologia que lesa muito o sistema cardiovascular. É o endotélio dos vasos, que é a camada interna que contacta o sangue com o vaso, ele é absolutamente corroído no diabético. Entendi. Principalmente no diabético, aí acelera o processo no diabético que não controla bem o seu diabetes, né? E o colesterol, também vindo de outra fonte, quer dizer, é a alimentação inadequada, muitas vezes, na maioria das vezes, é um processo hereditário, é um processo genético. É a hipercolesterolemia familiar. Então, esse é muito difícil de você controlar, às vezes, apenas com dieta e exercício. Você tem que usar medicação. E essas medicações, muitas vezes, são rejeitadas pelos pacientes. Eles não acham necessário fazer uso da medicação. Porque o colesterol, teimosia da maturidade. Porque o colesterol também não dá sintoma. Você pode estar com colesterol altíssimo, ele não vai te dar sintoma nenhum. O sintoma será o desfecho dele, na hora que ele entupir alguma coisa, e você vai ter a patologia em si com o desfecho do maltrato, do mau manuseio desse colesterol alto que você tem. Então, peraí, deixa eu falar com você que está assistindo com a gente agora. Você está teimando que não quer tomar remédio. Aí fala assim, vou malhar, vou fazer dieta, mas aí a malhação fica mais ou menos, a dieta não fica adequada e o problema está lá, silencioso, como bem o doutor Amândio disse. Então, é muito importante seguir a orientação do especialista quando ele disser assim, tem que tomar o remédio. Tem que tomar o remédio, porque ele tem uma hipercolesterolemia que dificilmente vai ser controlada com aquele exercício que ele é possível fazer, e com aquela alimentação que é possível ele quase utilizar. Que o remédio ele tem que perder essa característica como se fosse alguma coisa ruim e as pessoas entenderem que é um suplemento que vem para corrigir uma defasagem do organismo. Seria como a gente tem que entender que hormônio, hormônio, testosterona, estrógeno, seja lá qual for, né, ele é bem-vindo enquanto suplementar uma falta. Agora, ele passar do nível normal, habitual, como muita gente utiliza para ter um corpo legal, né? para ter uma massa magra maior, o excesso sempre é deletério. Vamos falar daquelas patologias que são diagnosticadas e que muitas vezes são assintomáticas, tipo o distúrbio da válvula mitral, o sopro, que às vezes o cardiologista fala para a gente assim, olha, isso aí você vai conviver o resto da vida, não tem que medicar, não tem que fazer nada. É assim mesmo? Existem patologias, principalmente patologias congênitas, né? Não patologias, você citou o prolapso da válvula mitral. É uma entidade que ocorre no coração, hereditária na maioria das vezes, que a pessoa nasce com uma válvula um pouquinho maior do que o tamanho normal, e essa válvula pode permanecer dessa forma a vida inteira sem nenhuma disfunção, mas isso aumenta a probabilidade dessa válvula vir a ser disfuncional em alguma época. Entendi. E você não sabe como é que a sua válvula vai se comportar durante a vida. Então, é bom que você faça um acompanhamento, digamos, anual dessa válvula, para ver se está
se está aparecendo algum problema decorrente dessa entidade, que não é uma patologia, é uma entidade, é um fato, é um fato que ocorreu e que você pode viver 100 anos sem nenhum problema na válvula, mas ela pode evoluir com o passar do tempo para uma disfunção dessa válvula e precisa ser tratado. Como prevenir doenças cardíacas em crianças? Por exemplo, nasceu com um problema, mas os pais ignoram. Ou já pode-se fazer um diagnóstico precoce? O diagnóstico precoce é o mais importante, né? Se for possível fazer, a gente sabe que isso não está absolutamente disponível na saúde pública, porque nem todo local tem a tecnologia para tal ou tem recurso para tal, mas hoje já se faz, né? Já há algum tempo já se faz o ecocardiograma fetal intraútero, que é o exame que detecta eventualmente alguma anomalia congênita, como já temos também no Brasil, né? Em grandes centros, a cirurgia cardíaca intraútero. Você faz a cirurgia no bebê, no feto. Que coisa. Cada vez mais moderno. Exatamente. Então, isso já existe. Então, hoje, o mínimo que se preconiza é que a criança, ao nascer, faça um ecocardiograma. Tá? Já nascida, o recém-nato faça um ecocardiograma, como faz outros exames, faz o teste do pezinho, faz exame neurológico, né? Faz exame oftalmológico com alguns meses, mas o ecocardiograma logo ao nascer é importante para se detectar se há alguma patologia de nascença, patologia congênita. Muito bom. Doutora Amandio, então, fechando a nossa coluna de hoje, com esse conteúdo tão maravilhoso, chegamos à conclusão que check-up anual, fundamental, principalmente após os 40 anos, seguir à risca as orientações de bem viver, comer bem, atividade física, saudáveis, dormir bem e ter amigos. E nos bastidores aqui, a doutora Amandio nos compartilha uma história de regiões da Terra onde pessoas vivem muito e parte do conteúdo de saúde deles não se tem comprovação científica, mas tem atestado, né, do que se vê. É amizade, eu achei isso muito lindo. Quem se interessar por ver isso é só procurar, existe uma série, depois foi feita em cima de chamada Blue Zones. Maravilhoso. Gostamos demais de tê-lo conosco. Quero agradecer de público, porque o doutor Amandio, quando o Saúde era um projeto, ele foi dos primeiros a dizer, estou contigo, Alcione. Ele veio gravar o piloto com a gente, então tem que te agradecer de público. Eu que agradeço o convite. O incentivo, a parceria de sempre, né? E agora aí, saúde virou realidade. E nós estamos nos despedindo, confirmando com você, para que você esteja com a gente aqui toda quinta-feira, já se inscreva no canal, deixamos também aqui o @Dr. Amandio e esperamos vê-lo em outras oportunidades, porque seu conteúdo é riquíssimo. Conte comigo. Obrigada. Obrigada a você e até semana que vem. Como está a saúde do seu coração? Na coluna Saúde desta quinta-feira, nós vamos falar sobre exames preventivos, como se cuidar, o que tem de mais moderno na prevenção de problemas cardiológicos. Você não vai perder, não é isso? Quinta a gente se vê, até lá!